Muitos cristãos acreditam que ganhar almas é apenas um dever ou uma responsabilidade de pastores, pregadores e obreiros da casa do Senhor. Porém, Jesus deixa muito bem claro que o ID é para toda a sua igreja. Por isso, esse é o tema da nossa EBD Comentada Online de hoje, edição Adultos. A Palavra de Deus tem o potencial de mudar a vida de uma pessoa, de uma família e de uma nação. Vai começar agora mais uma aula de Escola Bíblica Dominical com o pastor Mário Luna. E aí, você também pensa que o ID de Jesus é apenas para pastores, pregadores e obreiros? Seja muito bem-vindo a mais um programa da EBD Comentado Online. Eu sou o pastor Mário Luna, é com alegria que eu recebo você aqui mais uma vez. Ou se você está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Antes de dar prosseguimento à aula de hoje, eu queria falar sobre os temas do próximo trimestre, segundo trimestre de 2023, tanto lições adultos como lições jovens. Então, o primeiro tema é sobre a revista Lições Bíblicas Adulto e o tema é família, relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Será um trimestre muito bom e vai ter aí no canal um panorama sobre as lições que iremos estudar. E também nas lições bíblicas jovens nós vamos estudar sobre Salmos, encorajamento, instrução e conselho. Alcance uma vida cristã feliz com os ensinos dos Salmos, tá bom? Então, em breve, terá um panorama aí tanto dos adultos, lições adultos, como também das lições para jovens. Bom, vamos continuando aí no nosso primeiro trimestre de 2023. Aviva a tua obra, o chamado das escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Estamos caminhando, estamos na reta final dessa revista, desse primeiro trimestre. E a lição de hoje é a lição de número 11, que será ministrada no dia 12 de março de 2023, com o tema O Avivamento é a missão da igreja. Nesse momento também eu quero falar que nós estamos caminhando na reta final também das lições bíblicas jovens, separados para Deus, buscando a santificação para vermos o Senhor e sermos usados por Ele. Eu sempre disse aqui o seguinte: santificação é um assunto que envolve toda a igreja de Cristo. Então, você deve também, mesmo que seja aluno dos adultos ou professor, estar por dentro desse assunto que é muito importante. Bom, nesse momento nós vamos fazer uma oração, como sempre fazemos, e eu necessito de oração juntamente com a minha menina princesa, minha esposa Ângela Manhãs Luna, porque nós estamos também aí nessa jornada, nessa obra e precisamos de ajuda em oração. Senhor nosso Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, diante da Tua presença eu me coloco mais uma vez, Pai querido, nessa grande oportunidade, porque eu digo que é uma grande oportunidade estar aqui nesse programa, Senhor, para ensinar a Tua palavra. Que o Senhor ilumine a minha mente para que eu possa ensinar as verdades de acordo com o que está na Tua palavra. Ilumina a mente, Senhor, daqueles que estão assistindo para que eles possam compreender também a Tua palavra e juntos possamos colocar em prática. O intuito do canal, Senhor, Pai querido, da programação desse canal é que as pessoas entendam a Tua palavra de forma simples, Senhor. Então ajuda, Senhor, a cada um inscrito, a cada membro do canal, a cada pessoa que chega aqui para assistir cada vídeo, Senhor. Eu te peço a tua bênção na vida dos professores. Pai querido, Pai amado, dá força a eles, dá ânimo. Senhor, derrama do teu Espírito Santo, Senhor. Traz sobre nós um avivamento. Não deixa desanimar, não deixa parar. Eu sei que são muitas, Pai querido, os desafios, Senhor, que nós enfrentamos, mas que possamos ir em frente para a glória do teu nome. Toma nas tuas mãos famílias, Senhor. Próximo trimestre vai tratar de famílias. Toma esse marido, essa esposa, esses filhos, traz harmonia para esse lar. Pai querido, Pai amado, que a tua palavra venha prevalecer dentro dessa casa, tirar toda a falta de harmonia, todo desentendimento. Pai querido, Pai amado, toda vontade de desanimar. Também te peço, Senhor querido, Senhor amado, nesse momento, pelos pastores, pelos presbíteros, evangelistas, diáconos, missionários, missionárias, quem está na frente de uma mesa de oração. Senhor, esteja na posição que for, ajuda, Senhor, dá ânimo. Senhor, também te peço pela vida financeira do teu povo.
de repente está passando por uma situação muito difícil. Tu sabe, Pai querido, tu conhece as necessidades, abre essa porta de emprego, envia recursos. Também se de repente é um problema de ordem, Pai querido, Pai amado, de saúde, eu sei que tu pode trazer a cura, Senhor, traz a libertação também. Eu entrego tudo nas tuas mãos. Nos dá um programa mais uma vez abençoado em nome de Jesus. Bom, lembrando a vocês a programação do canal, todas as terças, quintas e sábados, ao meio-dia, nós temos programação no canal, ou seja, vídeos novos que são publicados. Não são os vídeos das aulas da semana, mas são vídeos de aulas que vão vir posteriormente, pois a programação aqui no canal, os vídeos, as aulas são gravadas com um pouco de antecedência. Então, todas as terças-feiras temos o Entendes Tu que Leis? Leio o texto, explico o texto, e trago as aplicações do texto, que muitas vezes está baseado na leitura bíblica em classe da lição Adultos. Nas quintas-feiras temos a EBD Comentado Online edição Adultos e nos sábados, aos sábados, EBD Comentado Online edição Jovens. Bom, o textuário de hoje, da lição de hoje é: disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Marcos 16, versículo 15 e 16. Eu dou uma explicação bem interessante sobre esse texto para você poder conferir, mas eu já falo sobre isso. Verdade prática: nesse tempo marcado pela falta de fé, a igreja só pode cumprir a sua missão se estiver imersa no avivamento espiritual, porque realmente a apostasia é uma marca dos últimos tempos e a igreja precisa realmente estar debaixo de um avivamento. Leitura bíblica em classe está em Marcos 16, versículos 14 a 20, e é justamente isso que eu gostaria de falar. Eu estou explicando esse texto no vídeo que já está aí no canal, falando sobre o avivamento e a missão da igreja. Eu leio, eu explico e eu trago as aplicações. E esse texto aí, áureo, né, do início da leitura, esse tipo, ide por todo mundo, pregar o evangelho, quem crê e for batizado, eu explico o que quer dizer essa questão de crer e for batizado. Então, no final da aula de hoje, eu vou deixar esse vídeo aqui e mais uma recomendação de 2 vídeos sem ser esse. Eu digo para você, assista, vai ser bom, você vai ter um entendimento melhor da lição e vai também ter um conhecimento mais amplo do assunto. Então, estou deixando também recomendação de 2 vídeos aqui. Panorama do estudo da doutrina da igreja, que é a eclesiologia. Não está falando de missão da igreja? Esses 2 vídeos, a parte 1 e a parte 2, que também vai ficar lá numa playlist, lá no final, na última tela dessa aula de hoje, você vai poder assistir e entender o que é a igreja, qual é o papel da igreja, a missão da igreja. Então, tudo isso você vai ter lá. Então, você pode assistir e deve assistir, tá bom? Vamos lá, objetivos da lição: conhecer as características que evidenciam o avivamento da igreja primitiva. Então, quais foram as características que evidenciaram o avivamento da igreja? Conscientizar de que o avivamento espiritual é indispensável para proclamar o evangelho sob o poder do alto. E terceiro, explicar que o genuíno avivamento repercute em evangelismo e missões, juntamente com a manifestação dos dons e poder do Espírito Santo. Isso aqui é importante salientar, porque, por exemplo, há lugares que as pessoas, não, estou buscando a Deus, vai para vigília, vai para consagrações, monte, sentindo a presença de Deus. Mas isso está nos levando a querer falar do amor de Deus para as pessoas? A dar testemunho de cristão? Porque se não estiver nos levando a isso, então, na verdade, não está acontecendo um avivamento, o Espírito Santo não está ali dominando a nossa vida, no sentido de dirigir a nossa vida, porque aonde há avivamento, há desejo de evangelizar, de fazer missão, de testemunhar do amor de Deus. Palavra-chave de hoje: missão. Plano de aula. Você que é professor, esse plano aqui te ajuda a ter uma ideia, né, do que você vai estar fazendo durante a aula, que é o que eu estou fazendo aqui também. Professor, professora, apresente aos alunos como o revestimento de poder do Espírito Santo impulsionou a salvação e a evangelização pela igreja do primeiro século, servindo como modelo de busca espiritual e dedicação à missão de fazer discípulos. Então, o avivamento deu o quê? Impulsionou
eles terem desejo de evangelizar. Então a igreja do primeiro século, devido estar debaixo desse avivamento, eles foram impulsionados a querer evangelizar. A característica comum dos cristãos avivados é o comprometimento com Cristo. Então, primeiro ponto, se é um cristão avivado, ele tem comprometimento com Cristo. Nesse caso, ele quer obedecer a palavra de Deus, ele quer se separar do mundo, ele é consagrado a Deus e está pronto a realizar o serviço. Então, a primeira coisa é comprometimento com Cristo. Há pessoas que dizem, eu tenho fé em Deus, mas não obedece. Então, não tem comprometimento com Cristo, só tem comprometimento quem obedece ao Senhor. Então, primeiro ponto, obedecer ao Senhor e a missão de fazer discípulos. Então não adianta eu dizer que eu amo ao Senhor e não falo do seu amor para outras pessoas. Essa é a missão da igreja. A igreja recebeu um papel. Nós recebemos o chamado de Deus, né? Quando nós aceitamos a Cristo, nós passamos a ser salvos. Mas dentro da vida do salvo tem uma missão para se cumprir. A igreja precisa cumprir a missão que foi chamada. Então não é só se comprometer em se afastar do pecado, é também se comprometer em levar a palavra de Deus para outras pessoas. A busca pelo Espírito Santo e pela salvação das almas perdidas caminham juntas. Então você, como professor, deve deixar isso muito claro, porque parece que existem determinadas situações, deixa eu pegar aqui uma caneta para ilustrar, parece que tem um desequilíbrio. A pessoa busca, mas não se interessa em falar do amor de Cristo para ninguém, certo? Então é preciso buscar, mas isso tem que estar ligado a um interesse também de falar do amor de Cristo para as pessoas. E você, como professor, vai estar passando isso, tá? A busca pelo Espírito Santo, pela salvação das almas, caminham juntas como a maior missão da Igreja de Cristo. Vamos para a nossa introdução de hoje? Então vamos lá. Nesse trimestre, vimos que nos seus primórdios, a igreja era conhecida pelo seu dinamismo na evangelização e no discipulado e no cuidado com os necessitados, como resultado do grande avivamento produzido pelo Espírito Santo. Bom, se você está chegando pela primeira vez no canal, todo texto que aparecer em preto é idêntico ao que está na revista. Se for vermelho, marrom, azul, aí eu estou comentando algo. Nesse primeiro parágrafo aqui, o que o comentarista está deixando claro para entendermos a lição de hoje em relação ao avivamento e a missão da igreja é que o avivamento trouxe um dinamismo na evangelização, vontade de proclamar o evangelho, discipulado, ensinar a palavra de Deus para os novos cristãos e, ao mesmo tempo, cuidar das necessidades daqueles que tinham necessidade, porque fé sem obra é morta. As pessoas precisam de algumas coisas, então a igreja primitiva, ela se dispunha a estar também ajudando. Isso quer dizer que sem avivamento não há esse dinamismo na evangelização, no discipulado e no cuidado dos necessitados. Só o Espírito Santo pode trazer no nosso coração esse impulso, esse desejo de ter comprometimento com a evangelização, com o discipulado e com o cuidado dos necessitados. Agora, é claro, se as pessoas não aprendem sobre isso, como é que elas vão também começar a orar ao Senhor? Senhor, traz sobre o meu coração o desejo de evangelizar, me preparar para falar do amor de Cristo para as pessoas. Traz no meu coração o desejo também, Senhor querido, de poder ajudar de alguma forma dentro de um discipulado. Não é ser um professor em si, mas às vezes você, como um cristão que caminha há mais tempo, tem como tirar uma dúvida que alguém venha te procurar, né? Se não está dentro daquilo que você pode fazer, você vai direcionar essa pessoa para o seu pastor, para uma liderança que trate disso, mas de uma forma ou de outra você vai tentar ajudar essa pessoa. E por fim, também a preocupação com os necessitados. Nesse caso, a igreja passa a operar de modo lento, quando ela não está dentro de um avivamento, pois lhe falta essa chama do Espírito Santo para se lançar ao máximo no cumprimento de sua missão. Quem acompanha o canal aqui ouve eu falar várias vezes, já ouviu eu falar várias vezes que uma pessoa que não é batizada com o Espírito Santo pode realizar a missão de Cristo sem nenhum problema. Só que vai faltar algumas coisas que estão disponíveis, que o Espírito Santo disponibiliza e que essa pessoa não estará usando. É claro que o batismo com o Espírito Santo é uma questão da pessoa buscar, mas quem batiza é o Senhor Jesus. Então, se a pessoa está fazendo a parte dela,
ela continua ali buscando e o Senhor no tempo certo, no momento exato, que assim ele quiser, ele vai fazer. Não é uma questão, a pessoa não recebeu, tá isso, tá aquilo, tá em pecado, tá faltando. Aqui no canal eu já falei sobre isso em aulas anteriores. Nós não devemos julgar as pessoas, nós devemos orar pelas pessoas, até ajudá-las nessa busca, certo? Mas há uma lentidão, caso não haja um avivamento. Se dá menos importância para essa missão. Depois que foram revestidos do poder, os discípulos nunca mais foram os mesmos, tá? Eles receberam mais poder para cumprir o mandato de Jesus. As prioridades de alguém avivado mudam das suas prioridades para as prioridades de Cristo. Então, antes de Jesus, eu me preocupava com o quê? Com a minha vida, com as minhas coisas. Depois de Cristo, eu passo a me preocupar com as coisas do reino. Tanto é que o próprio Jesus ensinou isso. Quais são as prioridades do cristão? Quer que eu coloque na tela? Vou colocar aqui na tela para você. Vamos lá. Deixa eu só acertar a tela que está aparecendo um pedacinho aqui no rodapé. Pronto, acertei aqui para vocês. Então vamos lá. Mateus 6,33. Olha a prioridade do cristão. Mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então Jesus aqui nesse texto de Mateus 6,33, em outras partes de outros evangelhos, ele trata de qual é a prioridade do cristão a partir do momento que ele está servindo ao Senhor. Uma pessoa que serve ao Senhor, a prioridade dele, em primeiro lugar, reino e justiça. Que fala de estar debaixo, o reino de Deus é o governo de Deus. E quem está debaixo do governo de Deus precisa andar numa vida de acordo com o reino no qual ele passou a viver. Ou seja, se você é filho de Deus, você tem que se comportar como um filho de Deus. Então, buscar o reino de Deus e a sua justiça está totalmente interligado. Pode-se dizer que está se falando de uma coisa de uma forma assim mais detalhada. Ou seja, buscar o reino de Deus e a sua justiça. Prioridade. Está debaixo do governo de Deus, vivendo uma vida de acordo com a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus para a igreja? O que ele estabeleceu para a igreja? Que a igreja possa anunciar as boas novas de salvação, certo? Então as prioridades agora é de Cristo. Hoje, mais do que nunca, as igrejas cristãs precisam do avivamento espiritual para proclamar o evangelho no mundo que está em rebeldia contra Deus. Cada tempo que, conforme o tempo vai passando, mais a corrupção vai aumentando. Uma grande parte dos crentes pensa que a obra de ganhar almas para Jesus é para os pregadores, pastores e obreiros em geral. Eu abri a aula falando sobre isso. Contentam-se em comodamente sentados, ouvir os sermões, culto após culto, enquanto os campos estão brancos para a ceifa, como disse o Senhor da Seara. João 4,35. Não é só aceitar Jesus e ir para o templo, participar dos cultos. Ah, pastor, mas eu participo dos cultos. Lá na minha igreja tem culto segunda, tem culto terça, tem culto quinta, tem culto sexta, tem culto domingo. Então, pastor, eu estou sempre ativo. Mas e o que você está fazendo para o reino? Você só se alimenta, tá? Sua vida espiritual deve estar crescendo, mas e aí? E o trabalho, o serviço? De alguma forma, você tem contato com pessoas, seja no seu trabalho, seja na sua escola, seja na sua faculdade, enfim, você precisa ter esse entendimento. O ID de Jesus para irmos aos perdidos não é dirigido a um grupo especial de salvos. Não é só para o professor da escola dominical que está ali dentro de um evangelismo também a nível de estar edificando pessoas, crescimento, o ensino, né? Porque o evangelismo ele tem várias camadas. Tem o evangelismo no sentido de captar, de ganhar almas para Cristo. Tem o evangelismo de integração, que já é o discipulado. Tem o evangelismo, a questão do ensino da palavra a nível de edificar os crentes também. Então, tem que ter isso à mente. Você vai ver isso aqui que eu vou falar, tá? Então, o ID de Jesus para irmos aos perdidos não é dirigido a um grupo especial de salvos, mas a todos indistintamente, como bem revela o texto de Marcos 16,15, tá? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho. Tá bem claro aqui no Entendes Tu que Lês. Se você assistir esse vídeo no final dessa aula, você vai ter uma compreensão melhor disso. Ganhar almas é uma missão suprema de todo discípulo de Jesus. Você é discípulo? Eu sou discípulo. Você é discípulo? Todos somos discípulos. Ah, não, mas eu sou pastor.
É discípulo. Ah, eu sou pastor presidente. É discípulo. É evangelista. É discípulo. É presbítero. É discípulo. Nós não estamos isentos da responsabilidade de cumprir o ID de Jesus. Está aqui, ó. O alvo do evangelismo pessoal é tríplice. Tríplice. Salvar os perdidos, restaurar os desviados e edificar os crentes. Então tá dentro dessas três. Esses três pilares. Salvar aqueles que não conhecem, restaurar os que conhecem, mas que por algum motivo ficaram, né, abandonaram, né, ficaram ali de uma situação que não perseveraram, e edificar aqueles que estão em Cristo Jesus. Então vamos para o nosso tópico 1 da lição. O tópico 1 vai tratar do avivamento após a ressurreição de Cristo, tá bom? O desânimo dos discípulos. Depois da ressurreição, Jesus se apresentou triunfante e glorioso perante seus discípulos que estavam desanimados, incrédulos, como se estivessem órfãos, abandonados. Jesus se apresenta glorioso e triunfante, ele venceu a morte. Veja bem, ele vence a morte, ele vence o pecado, ele vence o diabo, vence tudo, glorioso e triunfante, mas os discípulos estão desanimados, incrédulos, se achando abandonados. Ao ouvir o testemunho de Maria Madalena, que estivera no túmulo de Jesus, e constatado que ele havia ressuscitado, eles simplesmente não creram, estavam completamente desolados. Marcos 10-13. Tá? Então eles não creram. No Entendes Tu que leis esse vídeo aqui, eu explico sobre isso, tá? Apesar de Jesus ter ensinado aos seus discípulos sobre a necessidade de sua morte e ressurreição, era a missão de Jesus, ele cumpriu a missão na íntegra, espera que nós venhamos cumprir a nossa também na íntegra, os discípulos não compreenderam e por isso sua morte os deixou frustrados. E assim veio o desânimo e até a incredulidade. Jesus morreu. Na cabeça dos discípulos, a morte de Jesus encerrou todas as suas esperanças. Afinal de contas, eles esperavam um Messias triunfante, um Messias que os livrar do poder de Roma. Jesus não veio livrar do poder de Roma. Jesus veio livrar da culpa e do poder do pecado e no futuro também da presença do pecado, que é na glorificação. Só que isso é quando ele voltar. Mas na sua primeira vinda, ele veio para nos livrar da culpa e do poder do pecado. E os discípulos ficaram desolados. Jesus morreu, mas acabou? Não. Dessa forma, não acreditaram quando lhes foi dito que Jesus havia ressuscitado. E eu abro um parêntese aqui para pensarmos um pouco. Se Jesus prometeu que ia morrer e ia ressuscitar e ele cumpriu, ele promete também que voltaria para o céu, mas um dia voltaria para buscar o seu povo. Ele vai cumprir isso também. Então vamos nos entregar ao desânimo? Ah, eu tô cansado. Ah, eu não aguento mais. Ah, é muita luta. Irmãos, tem luta, tem prova, tem desafios, tem oposição. Não vamos parar. Não vamos parar nem a nossa caminhada como cristão, nem o serviço, o chamado que Deus nos deu para realizar. Então você que é um obreiro da casa de Deus, tá difícil? Eu sei que tá, mas não para não. Você é um pastor, presbítero, evangelista, diácono. Você é professor da escola dominical, é professor. Pastor, é muito difícil, as pessoas não valorizam, eu estudo a semana inteira, chego lá, tem meia dúzia de pessoas, a igreja tem muito mais do que isso. Meu amado, minha amada em Cristo Jesus, ouça um conselho. Quem sabe você é um professor que não dá todas as aulas do trimestre, tá? Se você for um que dá todas as aulas, aí você está enquadrado dentro do que eu vou falar, tá? Entenda isso. Se você não dá todas as aulas, ou se você dá todas as aulas, quem está ganhando, acima de tudo, é você. Porque você está aprendendo a palavra de Deus. E eu aprendo a palavra de Deus para quê? Para ensinar primeiro? Não. Nosso lema é Esdras 7:10. Vou colocar na tela. Eu gosto de colocar na tela. Não está aqui dentro do que eu escrevi para falar, coloquei aí para vocês, mas eu quero colocar aqui na tela, ó, Esdras 7:10. Esse é o lema, o nosso lema. Você que é um professor, você que é um pregador, tá? Você que é um ensinador, uma ensinadora. Porque Esdras tinha preparado seu coração para buscar a lei do Senhor, ou seja, entender. Depois, para cumprir.
Então você que está dando aula, mesmo que as pessoas não valorizem muito isso, você está estudando para entender e para cumprir. Sabe o que isso vai acontecer como consequência? Sua vida espiritual vai crescer. Se você colocar em prática o que você está aprendendo, tem crescimento espiritual para a sua vida. E por fim, para ensinar. Então, ainda que algumas pessoas não valorizem, ainda que seja o caso, isso não é motivo para você desistir. Então não desista, não pare, não desanime. Você está tendo oportunidade de crescer, de conhecer mais a palavra de Deus e de cumprir melhor a missão que Deus te deu. Seja com 2, seja com 3, seja com 5, seja com 10, seja com 30, com 50 alunos. Faça aquilo que te foi colocado nas suas mãos, porque o seu trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios 15, 58. Tá? Então vamos lá. Apesar de Jesus ter ensinado seus discípulos sobre a necessidade da morte e ressurreição, os discípulos não compreenderam e por isso a sua morte deixou frustrados, como eu disse. Na cabeça deles havia acabado, né? Dessa forma não acreditaram quando lhe foi dito que Jesus havia ressuscitado. Bom, qual a lição principal desse primeiro tópico? Eu vou, nessa aula, eu tô colocando sempre uma lição principal depois de cada subtópico. Como se fosse um resumo do que nós acabamos de falar sobre o desânimo dos discípulos. Então, qual é o assunto aqui principal? Precisamos entender que mesmo diante de provas e testemunhos, a fé pode ser abalada e a incredulidade pode tomar conta do coração das pessoas. Não foi o que aconteceu? Maria Madalena disse que Jesus ressuscitou. Houve quem disse que Jesus ressuscitou, mas eles não acreditaram. Havia prova e eles estavam testemunhando, mas os discípulos não acreditaram. Isso mostra a importância da fé e da confiança em Deus, mesmo diante das circunstâncias mais difíceis. Então, o que nós aprendemos dentro desse primeiro subtópico? Que nós, mesmo diante das situações mais adversas, não podemos abrir mão nem da nossa confiança, nem da nossa fé em Deus, né? A importância da fé e da confiança em Deus. Por quê? Porque se nós não deixarmos de confiar em Deus, né? Porque aqui é sinônimo fé e confiança em Deus, né? Nesse caso, né? Tem a fé salvífica e tem a questão de confiar em Deus no dia a dia. Então, se nós abrirmos mão disso, nós não teremos progresso, nós estaremos numa situação difícil. Então, o assunto principal é, mesmo diante de situações difíceis, não abra mão da sua confiança em Deus. Se Jesus disse que ia ressuscitar, que ia morrer e ressuscitar, ele cumpriu o que ele disse. Então eles deveriam ter crido, mas eles não creram. Então Jesus tem um encontro com eles para mostrar, eu ressuscitei. 2. As aparições de Jesus aos discípulos. Aí ele tem que aparecer. Após haver ressuscitado, é claro que ele iria aparecer. O problema foi eles não acreditarem que ele tinha ressuscitado realmente, né? Após haver ressuscitado, ante o clima de incredulidade que dominou a mente dos discípulos, e não vamos condenar os discípulos, esses discípulos eram uns incrédulos, porque muitas vezes nós nos comportamos da mesma maneira. Não em relação à questão de acreditar que Jesus ressuscitou, mas em relação a outras coisas que a palavra de Deus nos ensina, o Senhor diz que vai fazer e nós não acreditamos. Tá? Então Jesus apareceu aos 11 que estavam reunidos e com medo dos líderes judeus. Jesus lhes disse, paz seja convosco. Lucas 24, 36. Aí ele continua, eles pensavam que viam algum espírito. Tá? A referência aí da revista tá errada, Lucas 26, 37. Então eu botei do lado Lucas 24, 37. Não é 26, 37. Não tem Lucas 26. Então houve um erro de impressão. Até que Jesus lhe mostrou as mãos e os pés. Mais uma vez a referência tá errada na revista. Lucas 26, 40. Não é 26, 40, é 24, 40. Mesmo assim, eles não creram que era o Cristo ressuscitado. Lucas 26, 41, não, é Lucas 24, 41. Então, eu só fiz essa correção para ajudar vocês, que vocês vão procurar a referência e não vão achar, que ela não existe, tá? Houve um erro de impressão aí nessa parte da revista. Lucas 24, 41 diz, e não o crendo eles ainda por causa da alegria, estando maravilhados, disse-lhes, tende aqui alguma coisa que comer? Então você vai ver que mesmo Jesus estando diante deles, eles ainda não estavam crendo. Então Jesus tem que mostrar para eles que ele não é um fantasma. Como é que Jesus vai provar isso para eles? Comendo alguma coisa. Tem que comer alguma coisa
para esses homens acreditar. Se continuarmos lendo o texto, tá? Que texto, pastor? A partir do versículo 41, 42, tá? Em diante. Se continuarmos lendo o texto, vamos perceber que Jesus precisou comer parte de um peixe assado e um favo de mel, e depois começou a explicar que tudo que estava escrito sobre ele na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos teria que se cumprir. Como é que o Filho de Deus viria, o Messias viria e não cumpriria o que estava escrito na lei, nos profetas e nos salmos? Então ele está mostrando, ei, o que aconteceu comigo é cumprimento de profecia. É cumprimento da palavra. Está escrito. Isso é uma coisa que a gente tem que parar para pensar. Jesus não disse também, quando ele falou sobre as bem-aventuranças, falou das perseguições. O livro de Atos também fala que importa que por muitas tribulações... Paulo, falando a Timóteo, diz que todo aquele que quiser servir a Deus piamente padecerá perseguições. Então, irmão, se está na Bíblia, como é que a gente não quer que aquilo aconteça se está ali? Nós estamos buscando isso com as nossas mãos? Não. Então vai acontecer. Então, a mesma coisa Jesus disse, não está escrito que deveria acontecer. Os profetas não falaram, a lei não diz sobre isso, através de Moisés. Os salmos não falam sobre isso. Isaías não dá riquezas de detalhe em Isaías 53, mas os discípulos estão com a mente fechada. Eles precisam que Jesus abra o entendimento deles. Você já viu eu orando aqui pedindo, Deus, abre o meu entendimento, ilumina a minha mente para compreender tua palavra. Às vezes o texto está diante de nós e a gente não compreende, por isso tem aqui o programa. O canal aqui tem a intenção que você entenda a Bíblia de uma forma simples e fácil, seja pelo programa Entendes Tu Que Lês, seja pelo programa EBD Comentado Online, por isso ela é comentada para explicar, para você compreender, ou seja pelo programa Teologia e a Vida Cristã. De que maneira a teologia deve influenciar a nossa vida cristã? Ou seja, a nossa vida cristã precisa estar pautada na palavra de Deus, e a teologia é o estudo da palavra de Deus, né? Estudo sobre Deus, ou seja, sobre aquilo que Deus deixou para nós dentro da sua palavra. Então, tudo isso é para chegarmos ao quê? Ao entendimento. É o que Jesus diz. Ele diz, e depois começou a explicar tudo o que estava escrito sobre ele na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos, teria que se cumprir. E assim o texto diz, então abriu-lhes o entendimento para compreender a escritura. Opa, então eu preciso que Deus abra o meu entendimento para que eu compreenda. Lembra do eunuco? Porque o lema aqui do canal, vou colocar aqui, deixa eu colocar aqui para você rapidinho, para você poder entender o que eu estou falando. O lema do canal é Atos 8, tá? Desde o início, Atos 8, versículo 30. Olha aqui. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e lhe disse, entendes tu o que leis? Esse é o lema do canal. E aí, olha a resposta do eunuco. E ele disse, como poderei entender se alguém... Eu vou colocar num português mais atual, né? Se alguém não me ensinar. Vou botar ao contrário. Não me ensinar. E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E aí ele começa a ensinar, tá bom? Para o eunuco. É o que Jesus está fazendo aqui. Falando para eles que importava que aquilo que tinha acontecido era necessário acontecer. Aí o entendimento deles abriu para o que a Bíblia diz. Então, quando você estiver orando, peça ao Senhor, Senhor, abre o meu entendimento para compreender a tua palavra. É claro que nós devemos usar, principalmente aqueles que precisam ensinar, precisam pregar, a gente usa as regras de interpretação para conseguir chegar ao significado do texto. Observamos o contexto, dentro de que contexto isso aqui está sendo dito, senão a gente acaba dando uma interpretação errada. Mas junto disso, nós necessitamos da iluminação, porque apesar de Jesus já ter explicado para eles outra vez sobre aquilo que deveria acontecer, até então eles não tinham entendido.
Então Jesus está mais uma vez falando, ei, era necessário que acontecesse, porque estava escrito na lei, estava escrito nos profetas, estava escrito nos salmos, era necessário acontecer. Olha o que diz Lucas 24, 46 e 47. E disse-lhe, assim está escrito e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Jesus já tinha dito isso. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Então aqui Jesus está falando para eles, era necessário, mas houve momentos antes da morte de Jesus que Jesus já tinha falado sobre ter que morrer e ressuscitar. Bom, qual é a lição principal desse segundo subtópico aqui do tópico 1? A presença física de Jesus e as provas da sua ressurreição foram necessárias para convencer seus 11 discípulos da sua volta à vida. Ou seja, que Jesus ressuscitou. Jesus precisou se apresentar para eles para que eles pudessem ver realmente ele ressuscitou. Jesus ia aparecer para eles? Era uma coisa necessária aparecer? Era, porque eles iam testemunhar dessa ressurreição. O problema foi que eles não creram quando alguém testemunhou antes deles. Alguém viu e falou, e eles não acreditaram. Agora, para pensar nisso aqui, como isso é muito sério. Imagine que hoje nós fizéssemos a mesma coisa que os discípulos. Não, eu não estava lá, eu não vi Jesus ressuscitar, então eu não acredito. Mas a palavra diz, não, mas eu não acredito, eu não vi. Jesus não teria como se apresentar para mim hoje, porque na palavra, aí é uma questão de fé. Por que a Bíblia fala sobre a incredulidade dos discípulos? E eu falo sobre isso aqui no vídeo Entendes Tu que Lês, que você deve assistir no final, como eu disse para você. Por que a Bíblia fala? Porque eles deveriam ter acreditado. Jesus ia aparecer para eles. É claro que ele iria aparecer, até porque eles iam testemunhar da ressurreição de Jesus. Mas quando alguém viu primeiro e diz que viu, eles não acreditaram. Imagine se nós seguimos esse mesmo caminho. Nós não poderíamos dar continuidade à missão da igreja. Porque nós não vimos Jesus pessoalmente, fisicamente, mas nós cremos. E é isso que os discípulos tinham que fazer. Crer que era verdade a sua ressurreição. Certo? Eles tinham que crer, mas eles não creram. Então, Jesus, né, a presença física de Jesus e as provas de sua ressurreição foram necessárias para convencer seus 11 discípulos da sua volta à vida. Isso destaca a importância das evidências concretas para fortalecer a fé. Há momentos que é preciso ver, né? Deus manifesta o seu poder através de cura, através de libertação, sim. Embora a verdadeira fé, agora aqui, ó, esteja fundamentada em uma relação pessoal com Deus, não apenas em provas materiais. Nós temos que crer. Olha o que Hebreus dá como definição de fé. Colocar o texto na tela mais uma vez ajuda bastante, né? O texto na tela, tá? Vamos lá. Vamos ver o texto na tela. Hebreus capítulo de número 11, versículo 1. Olha o que diz. Ora, aqui há uma definição da fé. É claro que existe a fé, não são várias. Não tem várias fé. Tá? Mas é a fé sendo aplicada em determinadas áreas diferentes. Então, existe a fé salvífica, existe a fé como confiança, é a mesma fé, só que operando de maneiras diferentes. Então, aqui ele diz uma definição. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ele aqui não está falando da fé salvífica. Ele está falando da fé como confiança, a fé que espera. Se você confia, você espera. Então, os discípulos precisavam ter essa confiança. E faltou essa confiança a eles naquele momento. Certo? Então, entenda aqui, tá? Isso destaca a importância das evidências concretas para fortalecer a fé, embora a verdadeira fé esteja fundamentada em uma relação pessoal com Deus, não apenas em provas materiais. Então, o que nós entendemos como lição aqui? Às vezes é preciso ver alguma coisa? Mas a fé verdadeira não se baseia em querer ver coisas materiais para confiar, para acreditar. No caso de Jesus e os discípulos foi necessário porque eles testemunhariam sobre a ressurreição de Jesus e Jesus
teria que aparecer, iria aparecer para eles. Só que o problema foi eles não crer em quem viu primeiro. E hoje nós temos que crer, independente de ter visto, porque nós não estávamos lá na época da ressurreição de Jesus. 3. O avivamento após a ressurreição. Depois da ressurreição, Jesus deu aos discípulos o mandado da grande comissão. O que é a grande comissão? O ID, tá? Às vezes você ouve alguém falar, grande comissão, o que é isso? É o ID, tá? E disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Esse é um texto assim, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Esse texto aqui, infelizmente, há uma má interpretação nele, e eu explico isso aqui no Entendes Tu que Lês. Eu não vou falar disso aqui, porque nesse vídeo eu explico sobre isso com bastante detalhe. Na ocasião, Jesus prometeu que sinais e milagres autenticariam seu ministério. Jesus promete que eles vão pregar e que algo vai acontecer, tá? Então, esses sinais estão à disposição de todos os que creem, em todos os tempos e lugares. Era só para os discípulos? Não. Ah, pastor, mas por que não se manifesta como se manifestava naquele tempo? Muitas vezes pela nossa falta de busca, pela nossa falta de crer que é possível acontecer nos nossos dias, pela incredulidade das pessoas à volta também. Há uma série de coisas que envolvem isso, certo? Depois do Pentecostes, os discípulos pregaram com unção, expulsaram demônios e curaram enfermos. Só que eles não fizeram isso para se exibir. Uma coisa que acontece muito nos nossos dias é que quando há esse tipo de manifestação em alguns lugares, acaba que a pessoa toma um mérito para si. E aí começa a acontecer uma exibição. E aí o culto gira em torno da pessoa. Se a pessoa não estiver presente, o culto não é o mesmo. As pessoas, se souberem que ela não vai, eles nem vão. Porque a pessoa não está lá. Mas o culto não é para a pessoa, o culto é para Deus. Ah, pastor, então os discípulos não usavam isso aqui para promover a si, sim para promover o reino. E isso é uma coisa que precisa ser restaurada em nossos dias. Precisamos resgatar isso para as nossas vidas nos dias de hoje. Se Deus te usa, glória a Deus, que Ele possa continuar te usando. Mas entenda, isso tudo tem a ver com a obra do Senhor, não com a sua vida. Você é um instrumento, eu sou um instrumento. Se você me acompanha aqui no canal, você já ouviu eu falar do testemunho desse canal. Canal em 2020, no mês de abril de 2020, início do mês de abril, o canal tinha 164 inscritos. 164 inscritos. Me pergunta, pastor, quanto tempo o senhor tinha de canal? 8 anos e alguma coisa. Mas eu nunca me dediquei a fazer nada no canal. Às vezes postava um vídeo de ter ido num culto, uma coisa muito assim, uma vez ou outra. E aí o Senhor colocou no meu coração o desejo de começar a gravar aulas. E foi difícil para mim estar na frente da câmera. As primeiras aulas eu tô parecendo um robô. Minha esposa, meu amor, calma. Ela me ajuda muito, minha menina princesa. Ângela Manhães Luna, ela é uma bênção na minha vida. E aí ela, amor, calma, você parece estar muito tenso. Se você procurar as primeiras aulas aí no canal, você vai ver. E aí, a pandemia começou, não estava tendo EBD nas igrejas. Depois a igreja teve que parar por causa da pandemia. E aí o que aconteceu? Eu comecei a gravar. Aí, preste atenção, abril de 2020, quando foi em outubro de 2021, 1 ano e 6 meses depois, o canal completou 1.000 inscritos. Ou seja, se eu tinha 164 inscritos, preste atenção nisso, levou 1 ano e 6 meses para ir para 1.000, eu ganhei 800, o canal ganhou 836 inscritos em 1 ano e 6 meses. Tá bom? Outubro de 2021 a outubro de 2022, 1 ano, novembro, dezembro, janeiro, nós estamos aqui em fevereiro. 1 ano e 4 meses. Aí, eu já vou voltar, eu não perdi aqui o fio da aula, não. 1 ano e 4 meses. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Tá? Deixa eu carregar aqui, ó.
1 ano e 4 meses, o canal tem 25.600 pessoas nesse exato momento que eu tô gravando a aula. 1 ano e 4 meses. Preste atenção nisso. Essa aula está sendo gravada no dia 20 de fevereiro e ela só vai ao ar no dia 23 de fevereiro, tá? Que é uma quinta-feira. É isso mesmo. Ela vai ao ar no dia 23 de fevereiro. Então, tá. Com isso, o pastor Mário Luna passou a ser conhecido na região norte, nordeste, centro-oeste, sul e sudeste, onde eu estou no Rio de Janeiro. Às vezes eu estou em algum lugar e a pessoa me encontra, pastor, eu tô assistindo o canal. Mas não só. Estados Unidos, Japão, Espanha, Portugal e outros países fora, outros lugares fora do Brasil. Mas isso é para me engrandecer? De forma nenhuma. Isso é apenas a consequência do Senhor estar me usando. Então, enquanto eu entender isso, Deus vai continuar trabalhando e movendo a mão dele. E o canal está crescendo. Porque esse canal não é meu. Eu apenas administro o que Deus colocou nas minhas mãos. Eu sou apenas um instrumento. Então, se Deus está usando você, não deixa que isso suba para sua cabeça. Continue sendo a mesma pessoa. Tem gente que entra em contato comigo e fala assim, pastor Mário Luna, eu não entendo. O senhor responde. Ué? Errado seria se eu não pudesse responder. É claro que se tiver um número muito grande amanhã, no futuro, pode ser que eu não consiga mais responder às pessoas. Mas por enquanto eu respondo todo mundo. Aí vai ter alguém que vai responder por mim. Entendeu agora? Então não deixe subir para sua cabeça. Esses sinais estão à disposição de todos os que creem em todos os tempos e lugares. Pastor, por que o senhor contou isso? Testemunho, para você entender como é que Deus faz. Depois do Pentecostes, os discípulos pregaram com unção, expulsaram o demônio e curaram o enfermo. É o Senhor trabalhando através. Não é você, é o Senhor. Aí tá aí, Atos 3, 6 a 10, 5, 15, 16, Atos 8, versículo 7, versículo 8. Paulo e Silas foram poderosamente usados por Deus, Atos 16, 14 e 15. Filipe curou muitos enfermos, Atos 8, versículos 6 e 7. Se cumpriu o que Jesus disse? É claro que se cumpriu. Os sinais seguirão aos que creem. Eles creram e foram fazendo, buscaram e o Senhor operou. Desse modo, vários outros fatores demonstram que a Igreja de Jesus recebeu o avivamento espiritual, indispensável para proclamar o Evangelho sobre o poder do alto. Atos 9, 34 a 42, 14, 8 a 10. Pastor, por que indispensável? No mundo incrédulo, você chega e fala, Jesus liberta, Jesus salva, Jesus muda, mas visivelmente está acontecendo alguma coisa? Então os sinais seguem para atestar. Ou seja, você prega com palavras e prega aos olhos. Ou seja, Deus se manifesta de forma que as pessoas não podem negar e dizer, não, Deus se manifestou. Aquela pessoa estava oprimida, Deus libertou ela. Aquela pessoa estava doente, Deus curou ela. Deus pode fazer? Pode fazer. Deus tem poder de fazer, mas nós precisamos buscar. Nós precisamos crer nisso. Não está acontecendo nos Estados Unidos? Eu até coloquei aqui. Eu vou até abrir aqui, ó, para você. Presta atenção, ó. Tô aí no site da CPAD News. Tá acontecendo. É algo que eles estão chamando de um avivamento nos Estados Unidos. Lá, tá? Numa faculdade, tá aí. É claro que já tem uns dias, como o canal grava com antecedência, quando você estiver assistindo essa aula já vai ter passado bem. Mas eu tô mostrando pra você aí, é só você entrar na CPAD News, no site, você vai ver aí o avivamento acontecendo, reunindo multidões em volta da capela, que é um lugar onde eles se reúnem. E se você descer mais aqui na página, tá, deles, você vai ver do lado aqui, deixa eu clicar aqui para abrir uma outra tela, você vai ver aí, ó, que esse avivamento está chegando em outras universidades. Então, eles estão chamando de avivamento dentro da CPAD. Então, só para mostrar para você que se buscar e se acreditar, Deus faz. Agora, como vai ser? Aí só Deus sabe. Quem produz avivamento é o Senhor. A nossa parte é se humilhar, é se voltar para Ele, é deixar Ele trabalhar, certo? Então, eles aqui estavam recebendo poder para realizar a obra. Qual é a lição principal desse último subtópico aqui do primeiro tópico? Os discípulos recebem a ordem de evangelizar e para isso são revestidos do poder de Deus para realizar a missão. Precisam de revestimento. Os sinais que ocorreram na proclamação do evangelho com eles está disponível para a igreja em nossos dias. Temos que entender isso. Para isso precisamos crer e buscar um avivamento. Ah, não, pastor, era só para aquele tempo. Não, é para os nossos dias.
Mas por que que não tá? Ué, eu posso não estar crendo, então eu não busco. Eu preciso priorizar. Sabe qual é o grande problema? Enquanto eu não priorizar o reino, muitas coisas não acontecem. Enquanto as minhas coisas estiverem na frente, muitas coisas não vão acontecer. Deus não vai trabalhar através de mim da forma que Ele quer. Porque eu não estou disponível da forma que Deus quer que eu esteja. E Deus não vai me obrigar a estar disponível. É eu que tenho que me apresentar. Eu gosto muito do texto de Isaías. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías diz, depois de ser purificado, eis-me aqui, envia-me a mim. Pronto, é isso. Bom, aí eu tenho aí o ampliando conhecimento que está na própria revista. Olha o que é a sede de querer ser usado por Deus e se colocar na posição correta. Dai-me o país. Olha o que diz. Que as nossas armas sejam como John Knox. John Knox, tá? A palavra diz assim. Este bravo campeão de Deus logrou alterar não apenas a política, que a política foi alterada por causa disso também, como a própria história do seu país. Que segredo detinham Knox? A oração e a confiança irrestrita na intervenção divina no curso natural dos negócios humanos. Ele acreditava que Deus tinha poder de alterar as coisas no curso da situação humana. Nas caladas de sua aflição orava, Senhor, dai-me a Escócia, senão morrerei. Dai-me a Escócia, senão morrerei. Então, entenda uma coisa, ele orava para Deus usá-lo como instrumento para levar a palavra para a Escócia. Agora, também não adianta eu pedir algo, Senhor, me enche para que eu possa ser usado na tua obra se eu não estou disposto ao que Deus vai fazer através da minha vida. E é por isso que tem gente até que fala, não, eu falar isso, aqui nada, eu não sei para onde Deus vai me mandar. Mas Deus não é Senhor? Aonde Ele te mandar, onde Ele me mandar, nós temos que ir. Então Ele não é Senhor, porque se Ele fosse Senhor, você faria o que Ele quer. Ah, pastor, mas cá para nós, né? De repente Ele pode pedir uma coisa que não é o que eu quero. Então não é a vontade dele, é a sua. Não é a minha, não é a vontade dele, é a minha. E é aí que começa a vermos por que um avivamento não acontece, por que Deus não se manifesta com seu poder. Porque hoje nós vivemos um evangelho segundo os nossos interesses e não segundo os interesses do reino. Quando nós entendermos que não é o nosso interesse, sim o interesse do Senhor, aí as coisas começam a mudar e Deus começa a se manifestar. Sinopse do tópico 1, a transformação dos discípulos após o revestimento de poder. Eles foram revestidos, eles priorizaram as coisas de Deus. Nós estamos estudando um trimestre inteiro sobre o avivamento. Nós estamos aprendendo o que precisamos para que Deus manifeste, que nós não geramos avivamento. Quem gera avivamento é o Senhor. Depois de terminar um trimestre como esse, se nós não entendermos o caminho e não buscarmos isso, é que nós realmente não estamos preocupados com as coisas de Deus. Não, Senhor, a prioridade é minhas coisas. É mais ou menos igual no tempo de Ageu. Voltaram para reconstruir o templo e estavam cuidando das suas casas. Aí Deus falou, não, eu vou trazer sobre vocês um juízo. Vocês vão trabalhar e não vai render. Vocês vão plantar e não vai dar colheita. Por quê? Porque vocês abandonaram o projeto. O projeto é voltar para reconstruir o templo. Vocês estão preocupados com a casa de vocês. É mais ou menos isso, tá? A lição aqui é mais ou menos essa. Em vez de nós estarmos preocupados com o reino de Deus, como cidadãos do reino de Deus, nós estamos preocupados com a nossa vida. Tem gente pregando céu aqui nessa terra, dizendo que você vai ter tudo do bom e do melhor, esquecendo que o céu não é aqui. A eternidade não é aqui. E aí você fica iludido com isso, não se disponibiliza para o Senhor, e aí as coisas de Deus não vão acontecer. Bom, você quer baixar o PDF dessa aula ou de qualquer outra aula? Então preste atenção que o vídeo mostra direitinho o que você deve fazer, ou se você quiser ser membro do canal, você também pode ser. Baixe os PDFs gratuitamente aqui do canal. Vá na descrição do vídeo, clique em mais, depois em mais novamente, desça até o final da descrição, clique no link, faça download. Desça a página do meu site até embaixo e com certeza você vai encontrar aí os dois botões. Clique nos botões e faça download dos arquivos. É muito fácil, viu? Ou se você preferir, participe do Clube de Membros do canal do Pastor Mário Luna.
Seja membro e baixe tudo em um único lugar. PDF dos resumos da EBD, PDFs dos slides da EBD e slides em PowerPoint da EBD. Clique no link na descrição do vídeo e assine como mostra aí o vídeo. Seja membro, semeie no meu ministério de ensino e ganhe todos esses benefícios. Então você tem duas formas, tá? Você tem duas formas aí para você poder baixar. Ou você baixa gratuitamente, todo vídeo você vai fazer essa sequência que foi ensinada aí, ou você se torna membro do canal clicando no link que está na descrição. Na descrição, o link que está o botão que está no YouTube, também você pode ser membro. Aí você vai pegar o material na comunidade, aí na aba comunidade do YouTube. Porém, se você só pode assinar mensalmente e por cartão de crédito. É uma opção? É. Ótima. Mas se você quiser, você pode assinar pelo link que está na descrição e você pode assinar o plano mensal, trimestral, semestral ou anual. E no anual você tem quase R$60 de desconto, pagando apenas R$10 por mês. É um valor simbólico. Então, se você puder e quiser ser membro do canal, clique no link que está na descrição, tá bom? Vamos prosseguir aqui. Bom, vamos para o tópico 2, o avivamento na missão da igreja local. Eu quero que você deixe na descrição, nos comentários o seguinte: você gostou aí dessa questão de deixar a lição principal de cada subtópico? É uma forma de resumir a ideia do que se tratou para você fixar melhor, você que é professor, você que é aluno. Então, se você está gostando disso, você fale aí, eu quero um feedback, eu quero um retorno sobre isso, porque no próximo trimestre eu vou tentar ao máximo sempre deixar esses resumos, né, sobre a lição principal do subtópico para que você possa ir assimilando melhor. Então, é um projeto também que eu quero levar para o próximo trimestre, mas eu só vou levar se realmente você acha uma coisa viável, tá? O avivamento na missão da igreja local. O avivamento nas missões locais. Então vamos ver como é que o avivamento contribuiu dentro das missões locais. O avivamento espiritual, como consequência do Pentecostes, produziu uma chama nos corações dos seguidores de Jesus. Eles tinham desejo de anunciar o evangelho. Você vê isso hoje? Você vai ver, sim, mas não com intensidade. Falta muito isso, né? Mesmo com perseguições, os apóstolos pregaram ousadamente o evangelho de Jesus Cristo, começando por Jerusalém. Lembrando, volto a dizer, foi mostrado a questão do ID em 3 aspectos: evangelização dos perdidos, restauração dos desviados e edificação dos crentes. E Deus trabalha e coloca pessoas em áreas também, ele pode colocar em áreas específicas. Você que é um professor de escola dominical pode até não estar no hospital semanalmente, pode até não estar nas ruas semanalmente, às vezes por falta de possibilidade, mas se você tem esse compromisso de dar a aula, você está dentro da parte do ID também, dentro dessa camada que vai mostrar sobre a edificação dos crentes. Só que não pode ter só pessoas trabalhando com a edificação dos crentes. Tem que ter aqueles que estão trabalhando também com os resgates dos perdidos, tá? E daqueles que estão distanciados. Então, o Senhor vai trabalhando dentro de áreas específicas e usa pessoas para isso. Eles foram... Agora você vê bem, ó. Mesmo com perseguições, os apóstolos pregaram ousadamente o evangelho de Jesus Cristo, começando por Jerusalém. Eles foram perseguidos e presos por terem proclamado a doutrina de Cristo na Cidade Santa, mas foram libertos pelo poder de Deus e continuaram a proclamar o evangelho. Por quê? Porque ainda não era o momento. Não chegou o final da carreira. Então, o Senhor os livrou. Atos 5, 27 a 29 e o versículo 42. Mas eles enfrentaram oposição. Hoje, no nosso país, não existe uma oposição da forma que eles enfrentaram. Existe oposição, existe perseguição, tá? Mas não da forma que eles enfrentaram. E aí? Qual é a desculpa para não fazermos? Olha o que diz Atos 5, 27 a 29 e 42. E trazendo-os apresentar ao conselho, o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestando nós expressamente que não ensinasse nesse nome? O que o sumo sacerdote está dizendo é o seguinte: a gente já não avisou para não falar sobre isso? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, chamado de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem? Quereis não, eles que falaram, que recaia sobre nós e sobre os nossos filhos. 29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Veja bem, eles estão diante das autoridades dos judeus.
autoridades religiosas. Eles dizem, não vamos obedecer vocês, vamos obedecer a Deus. Se o que Deus nos mandou fazer, os homens quiserem nos restringir, importa mais obedecer a Deus do que os homens. Pastor, mas vai preso. Não havia problema. Nesse caso, o apóstolo Pedro escrevendo sua carta, inclusive aqui no canal tem aí a exposição inteira da primeira carta de Pedro. É muito claro Pedro dizendo, se vocês sofrem por fazer o que é certo, fiquem em paz. Isso tem a ver com a vida cristã. Então, eles falaram, não, vamos obedecer. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Eles continuavam o evangelismo. Fosse de integração, ensinando, fosse de anunciar Jesus. Veja que tem os dois aqui. E todos os dias no templo e nas casas. Não cessavam de ensinar e anunciar Jesus. Há uma demonstração de que os dons espirituais estão ativos na vida e o amor pela pregação do evangelho de Jesus se faz notório. Por quê? Porque através do avivamento é visto que eles amam Jesus, mas que eles querem falar desse Jesus, do Senhor Jesus, para as pessoas também. Paulo seguia esse mesmo modelo. Olha o que diz Atos 20:20. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos-la ensinar publicamente e também de casa em casa. Não é o que os discípulos fizeram? E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus Cristo. Então Paulo segue a mesma coisa como apóstolo também. Um apóstolo que não andou pessoalmente com Jesus, mas que recebeu instruções do Senhor Jesus e faz a mesma coisa. E a palavra nos ensina a seguir o mesmo caminho. Bom, qual é a lição principal desse subtópico? Mesmo debaixo de perseguição, o avivamento trouxe encorajamento para os discípulos continuarem pregando. Eles faziam isso publicamente de casa em casa. Os dons espirituais eram manifestos e eles tinham amor para anunciar o evangelho. Então nós precisamos de um avivamento. Porque mesmo não tendo uma perseguição igual eles tinham, muitos de nós estamos acomodados. Estamos vivendo assim. Parados. Deus tem algo a fazer através da sua vida, da minha vida. E o que nós estamos fazendo? 2. O avivamento nas missões regionais. Então, locais, agora região. Tá? Você vai entender. Podemos dizer que a missão regional é aquela realizada em locais mais distantes do centro da ação inicial. Onde é o centro da ação inicial? Calma. No estado brasileiro, há diversos municípios ou cidades do interior. São as nossas Judéias e Samarias a serem alcançadas pelo trabalho de evangelização. Depois de impactar Jerusalém com a mensagem do evangelho, eles cumpriram, né? Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Os discípulos a levaram a muitos outros lugares. Atos 8:1, 4:14, Mateus 10:23. Então, Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Então, foi se expandindo. Como, mostrando aqui, ó, como se fosse, ó, e foi crescendo. Centro, Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Deu para entender? Qual é a lição principal? Os discípulos obedecem o ID para a evangelização e seguem na risca a ordem geográfica dessa evangelização dada por Jesus. Eles poderiam ter dito, não, Jesus disse Jerusalém, Judéia, Samaria e confins. Não, vamos direto para os confins da terra. Jesus começa ali, no centro onde eles estão. Jerusalém. Depois Judéia. Depois Samaria e até os confins da terra. Veja que Jerusalém e Judéia abrangia judeus, mas quando fala de Samaria já pegou gentio. Jesus está mostrando o evangelho é para todos, confins da terra. Aí pronto, aí já não tem mais limite. Temos evangelizado, olha a questão aqui, temos evangelizado primeiro a nossa casa? Tem gente que pensa em fazer missão transcultural, a gente já vai falar sobre isso. E não é instrumento para evangelização nem da sua própria casa. Engraçado, né? Mas por que será que quer fazer missão transcultural? Para poder viajar para outro país? Para conhecer outro país? Para poder tirar foto e dizer, ó, eu tô aqui no país tal? É o quê? Então, primeiro, casa, nossa família. Depois, os familiares. Casa que eu digo, marido, esposa, filhos, se tiverem. Depois, familiares, mãe, pai, irmãos, primos, tios, sobrinhos, por aí vai. Depois, aí, nossa redondeza. Aí depois, pessoas em nosso emprego, escola, faculdade, lazer e etc. Então, é uma coisa que começa no seio da família, familiares, vai se estendendo. Sabe?
Às vezes tem gente preocupado, vai lá evangelizar a gente, às vezes, em hospitais e tudo, aí pergunta, você já falou do amor de Deus pro seu marido? Não. Você já falou do amor de Deus pro seu filho? Não. Você já falou do amor de Deus pro seu tio, pra sua tia, pra sua... Não. E aí? Precisamos parar para pensar um pouco sobre isso. 3. Missões regionais atualmente. Então, local, regional, tá. Nos dias de hoje, esperamos que Deus desperte as igrejas locais em centros metropolitanos, em cidades de porte médio e em municípios de pequeno porte, para evangelizarem cumprindo a grande comissão de Jesus. Que isso aconteça sem que seja necessário haver perseguição a fim de despertarmos para a obra de Deus. Então as igrejas elas devem trabalhar dentro disso. Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Existem igrejas que é até interessante, né? Elas às vezes saem do local, do bairro onde elas estão para evangelizar um bairro vizinho, mas não evangeliza o local onde ela está. Eu não sei se é porque acha que só porque tem um templo ali, as pessoas que estão ali na redondeza todas estão ouvindo. Primeiro que naquele momento é um culto de adoração, então não é bem uma evangelização. E às vezes nas ruas locais da igreja não é evangelizado, no lugar onde a igreja está não se evangeliza. E aí sai para outros lugares, mas não se evangeliza ali. Ah, mas tem dificuldade, às vezes é um lugar que tem alguns prédios, não dá para poder fazer aquele evangelismo corpo a corpo, porque não tem aquela massa de... Mas tem gente que mora naqueles lugares, naqueles prédios, usa estratégia. Aluga um carro de som se a igreja não tem, grava uma mensagem convidando as pessoas para logo mais estar no culto. E quem estiver na rua, de repente, se você deseja uma oração, é falado no carro de som, você vem aqui que nós vamos estar orando pela sua vida ou pela sua família. Ué, por que não colocar alguém com um caderno de oração para ir anotando o nome das pessoas que desejarem? Dá para fazer. Então, às vezes também tem isso, é uma coisa estranha. As pessoas saem para evangelizar longe, a igreja sai com um grupo para evangelizar longe, mas não evangeliza a localidade tá ali onde o templo está. Isso é uma coisa notória, é muito poucas vezes, ou então às vezes nem tem. E aí a gente fica se perguntando, meu Deus, por que isso? É a acepção das pessoas? Essas pessoas não merecem ouvir o evangelho de Jesus? Como é que é isso? E aí quer ganhar longe. E aí mais um problema. Se a igreja evangeliza longe, não que você esteja preocupado de trazer membros para a igreja, mas como é que você vai cuidar de quem ganhou para Jesus? Se essas pessoas estão fora do seu alcance. Então vamos se preocupar também com quem está dentro do alcance para a gente poder trabalhar em cima disso e poder cuidar dessas pessoas. Porque se ganha em bairro muito diferente e não está fazendo no bairro onde a igreja local está, o que vai acontecer? Essas pessoas vão ser cuidadas por quem aceitou Jesus. Quem vai cuidar delas? Eu não estou dizendo que não se deva evangelizar, até porque está muito claro aqui, né? Locais centro metropolitano, cidade de porte médio, municípios pequenos, de porte para evangelizar. Não estou dizendo que não deva, os bairros, né, da região e tudo. Mas e o lugar onde está a igreja? Tem sido feito o evangelismo de quando em quando, pelo menos? Ou é uma vez na vida ou está na morte, ou então nunca se fez? Aí fica difícil. Fica difícil. Porque tem gente lá falando, a gente não é importante para eles. Eles não estão nem aí. Ah, não, o templo já está aqui, se eles quiserem, eles vêm no templo. É isso que Jesus mandou fazer? Que isso aconteça sem que haja necessária haver perseguição. Aí o comentarista ainda diz que as igrejas acordem antes que venha a perseguição, porque parece que só quer fazer quando tem perseguição. Olha o que diz Atos, capítulo 8, versículo 1 a 4, na NVT. E Saulo concordou inteiramente com a morte de Estevão. Uma grande onda de perseguição começou naquele dia e varreu a igreja de Jerusalém. Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Eles não estavam em Jerusalém? Olha o que acontece. Todos eles, com exceção dos apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e Samaria. Teve que vir perseguição. Se não tem perseguição, eles não acordam para sair de Jerusalém. E alguns homens devotos vieram e com grande tristeza sepultaram Estevão, né? Tá dando ali o informe sobre como terminou a questão do sepultamento de Estevão. Versículo 3. Saulo, porém, procurava destruir a igreja, lá de casa em casa, ia de casa em casa, arrastava para fora homens e mulheres e os lançava na prisão.
Os que haviam sido dispersos, porém, anunciavam as boas novas a respeito de Jesus por onde quer que fossem. Então, a perseguição veio. Será que nós vamos ter que esperar vir uma perseguição para começar a fazer a obra do Senhor como Ele quer? Ora, ainda desfrutamos de liberdade constitucional para expressar a nossa fé e proclamar o evangelho a toda criatura em todos os lugares, estados, cidades e distritos. Oremos para que o Brasil seja de fato uma nação que se renda a Cristo. Qual é a lição que nós temos aqui? Já que moramos em um país que permite a evangelização, devemos aproveitar essa oportunidade de anunciar o evangelho. Pois pode chegar dias que teremos que fazer isso debaixo de perseguição, podendo isso custar a nossa própria vida, como custou a vida de muitos homens e mulheres do passado. E custa ainda a vida de homens e mulheres em nossos dias em outros lugares. Vamos esperar o momento do aperto? Sinopse do tópico 2, uma igreja avivada demonstra que o Pentecoste está ativo em sua prática missionária. Tem avivamento, então ela quer falar do amor de Jesus. Não adianta uma igreja ser conhecida. Não, aqui o poder desce, cai, as coisas acontecem, Deus revela, mostra, tá. E a área de evangelização? E a área de treinamento de novos crentes? E a área de ensino para os crentes? Não tem. Tá fraco. Como assim? É hora de se pensar nisso. Bom, se você deseja fazer uma arte para o evento da sua igreja que está aí vindo, tá? E não sabe, preste atenção nesse aviso, você é um profissional liberal também. Que tal uma arte digital? Manhãs Artes Digitais. Criação de artes para congressos, festividades, cultos, chás, eventos em geral, profissionais liberais, empresas e muito mais. Peça já a sua hoje mesmo pelo WhatsApp DDD 21 971 76 40 15. Manhãs Artes Digitais. Algumas pessoas já fizeram, gostaram, quem sabe você também quer fazer. Bom, tópico 3, para encerrar, o avivamento e as missões transculturais. Agora é fora da região. Lembra? Jerusalém, Judéia, Samaria, aí confins da terra. Saiu para uma cultura diferente. O avivamento e as missões transculturais. Em Atos 1:8, Jesus disse aos seus discípulos que haveriam de levar a mensagem até os confins da terra. Eles ganharam almas para Cristo e abriram igrejas na Fenícia, tá? Em Chipre e Antioquia. Então já estão fora dos termos, tá? De Jerusalém, Judéia, ali. Atos 11, versículo 19. A primeira igreja missionária, melhor dizendo. A igreja de Antioquia já realizava as missões locais em Antioquia da Síria, tá? A igreja de Antioquia já realizava as missões locais, ou missões urbanas. E muitas pessoas aceitaram a Cristo como Salvador. Então era uma igreja que se comprometia com a pregação, né? Então ela realizava missões locais e também missões urbanas, nas redondezas, tá? Atos 11, 20 e 21. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais entrando em Antioquia falaram aos gregos anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles e grande número creu e se converteu ao Senhor. Quem convence é o Espírito Santo. Não adianta criar fórmulas mágicas que não funcionam. Pode até ter adesão, mas não vai ter conversão. Conversão só quem realiza é o Senhor. Por causa do crescimento da igreja em Antioquia, os discípulos mandaram para lá Barnabé. Aquela igreja tornou-se a primeira igreja missionária. Barnabé e Saulo foram os primeiros missionários enviados para as missões transculturais. Atos 13, versículo 1 a 3. Aí eu coloquei um mapazinho para mostrar para vocês a diferença aí, ó. Tem Antioquia e tem Antioquia da Pisídia. A Antioquia onde está aí circulado é a Antioquia da Síria. Olha onde está Chipre aí, na mesma direção ao lado, tá? Só para você poder ver. E aí tá até mostrando aí um mapa mostrando a segunda viagem missionária de Paulo. Segunda viagem de Paulo. Então, mas só para você se situar onde ficava. Então, ali estava Antioquia, o lugar, né, de estar
a igreja estava. E ela começa a fazer evangelismo ali naquela redondeza e vai indo até mais longe. Você tá vendo que Jerusalém tá lá embaixo, né? Jerusalém, Judéia, mais embaixo ainda de Jerusalém. Aí depois tem, não aparece no mapa, aí tem Samaria. E aí eles continuam aí a obra. Atos 13, do 1 ao 3 diz: na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. E então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Talvez você diga assim: pastor, mas me diz uma coisa, como é que o senhor sabe que está se falando de Antioquia ali, quando o senhor mostra que aquela Antioquia ali é da Síria e a do texto é a mesma? Porque no mesmo livro de Atos, no capítulo 13, vai falar que eles chegam na cidade de Antioquia da Pisídia. Então, se eles estão na Antioquia da Pisídia, não ia falar que eles chegaram, porque era lá que eles estavam. Então, eles estavam na Antioquia da Síria. Tá? A missão transcultural rompe as fronteiras do evangelismo local e alcança pessoas de outras culturas e costumes. E é por isso que quem faz esse tipo de evangelismo transcultural, missão transcultural, ele precisa ser treinado. Às vezes passar por um curso para conhecer a cultura daquelas pessoas. Tem coisas que você não pode fazer, que você está acostumado a fazer no seu ambiente, né, de localidade, e lá para eles aquilo pode ser uma ofensa, pode ser algo que desagrade. Então tem que conhecer de tudo. Às vezes o tipo de comida daquela localidade não é a mesma que você está acostumado. Aí imagina, você vai lá para dentro de um sertão, e aí você está acostumado, às vezes, numa oportunidade, uma ou outra, tem um lanche, quer comer um lanche em uma lanchonete, lá não vai ter. E aí você vai gritar lá, falar, não tem nenhuma lanchonete, que lugar é esse? Quer dizer, você está ofendendo as pessoas. Então a pessoa que vai para esses lugares, e eu tô falando dentro do Brasil, tá? Não tô falando de sair, alguém já pensa logo na África, não, tô falando dentro do Brasil, sabe? No interior, às vezes, do seu próprio estado, eu tô no Rio de Janeiro, se for pro interior, você vai encontrar coisa, dificuldade, e aí a pessoa, não, porque não tem o que eu quero comer, o que eu gosto de comer não tem, e vai deixar de fazer a obra porque não tem o que você gosta de comer? Se você saiu para uma obra dessa e Deus te chamou para uma obra de missão transcultural, porque aí eu já vejo um ministério, um chamado realmente, né? A questão de evangelizar é para todos, mas essa questão de sair assim mais distante, isso tem muito a ver com quem tem um chamado direcionado. Por quê? Porque ele tem amor por aquilo que ele está fazendo. Né? Você vai ver que cada pessoa, de acordo com o chamado, ele vai demonstrar uma dedicação. Eu sei que Deus me chamou para a área do ensino. Então eu me esforço realmente, eu passo horas e mais horas no dia estudando, preparando lições. São 3 vídeos no canal nesse trimestre, nesse primeiro trimestre de 2023. No quarto trimestre de 2022 eu estava gravando 4 vídeos no canal, era muita coisa. Então eu diminuí para 3, estava muito pesado, mas Deus me deu graça. Se eu falei que eu ia fazer, eu fiz até o final. Só que eu vi que não dava para continuar, então eu gravo 3 vídeos. Então eu tenho que me dedicar, preparar, não é só ler, e pronto, e chegar, estudou e não, aí tem que criar os slides, criar o PowerPoint, né? Criar a questão do esboço para vocês poderem baixar, subir o vídeo, tem uma série de coisas. Se eu fosse mostrar para vocês, de fato, todos os passos, desde o início do estudo da lição até a publicação do vídeo, vocês vão falar assim, pastor, realmente só quem tem chamado. Então eu entendo, tá? Naquele caso, aqueles que farão missão transcultural precisam ser treinados para conhecer a cultura e o costume dos povos que serão evangelizados. Foi através de Paulo que a Europa pré-cristã, ainda não tinha chegado o cristianismo, se tornou um continente cristão. Era pré, não tinha ainda chegado, se tornou um continente cristão. Como vimos em lição anterior, Deus levantou homens na unção do Espírito Santo para evangelizar o velho continente. Nós já tratamos disso. Então, qual é a lição principal aqui? Uma vez que a evangelização local e nas regiões próximas foi realizada, podemos pensar em evangelização transcultural. Eles não saíram já para os confins da terra, eles começaram em Jerusalém. E tem gente pensando em sair para os confins da terra, mas nem no lugar onde está
Então a gente obedece o que Jesus ensinou, né? 2, evangelização e decadência espiritual na Europa. Uma vez que o evangelho chegou lá, como é que continua? Como é que está a situação? A partir da Europa, o evangelho espalhou-se para o mundo, chegando na América, com os peregrinos. Então chegou à América, né? Continente. Alcançou a África, onde se destacou David Livingstone, mais ou menos essa é a pronúncia, tá? Eu não tô dando uma pronúncia correta, né? Perfeita, mas você tá dando aula às vezes e fala, como é que eu vou falar essa palavra? Então tá aí, Livingstone, tá? De 1841 a 1873, ganhando muitas almas para o reino de Deus. Foram movimentos espirituais tão extraordinários que se espalharam para outras partes. Hudson Chior, tá? Foi missionário na China em 1853 a 1905, tá? Hudson Chior, né? Mais ou menos isso. E houve outros missionários que deram sua vida à obra missionária transcultural a partir da Europa. Então esses homens, imagina, alguém vai fazer missão na China. Só mesmo quem tem ali aquele chamado que Deus chamou, e Paulo mesmo disse, o Senhor me chamou para o gentio. Sabia que não era entre os judeus, o ministério com ele era mais com os gentios, não era com os judeus. Pedro já estava mais trabalhando entre os judeus, apesar de Deus usar eles também para o gentio, mas o negócio de Pedro era mais com os judeus. Entenda, quando nós entendemos a nossa posição dentro da obra do Senhor, as coisas ficam mais fáceis. Eu vou dizer uma coisa aqui que é uma triste realidade. Tem muita gente operando em áreas na obra de Deus que não foi o que Deus chamou ele para fazer. Pastor, mas e a necessidade da obra? Em caso de necessidade, temporariamente, sim. Mas existem casos que não é por causa da necessidade. É por causa de escolha, preferências de pessoas. E aí bota pessoas numa área que Deus não chamou ele. Vai pouco produzir, porque ele não tem chamado para aquilo. Deus não chama. Ah, pastor, mas se a pessoa orar, pedir, chorar, Deus não pode fazer? Não. Que isso, pastor? Não. É a vontade de Deus, não é a minha vontade. Como é que eu vou convencer Deus de uma coisa que ele não quer? Ah, mas eu não posso convencer Deus de querer aquilo que eu quero? Não. Ah, mas e se acontecer uma coisa que eu começo a pedir, Deus vai... Porque já estava dentro do projeto dele. A gente não tem como alterar isso. Deus chamou e acabou. Não tem como. E nós temos que conhecer qual é o chamado primordial, principal na nossa vida. Eu tive uma época da minha vida muitos anos atrás que eu não sabia tocar violão, eu aprendi a tocar um pouquinho de violão. E aí houve momentos da minha vida que eu comecei a achar, eu vou começar a tocar na igreja, e o Senhor falou, ai de ti, teu chamado não é esse. Tu pode até saber tocar, me adorar nos momentos que você está em casa, às vezes, tudo bem, mas teu chamado não é esse. Teu chamado é na palavra. Teu chamado é no aconselhamento. Pode parar por aí. E aí? Aí tem gente que quer trocar o chamado. Não, isso aqui não é muito legal, não. Eu quero outro. Vai. Eu já contei aqui no canal, em algum momento, sobre eu querer profecia e Deus falar, é palavra. Deus até me deu o dom de profecia, porque ele tinha, né? Ele dá, a gente busca. Mas a prioridade não era profecia, dom de profecia. Palavra. Então acabou. Ponto final, certo? Por falta de amor e interesse pela evangelização constante e intensiva, a Europa, que deu tantos missionários ao mundo, a Europa foi um celeiro de missionários. Presta atenção no que aconteceu. Se transformou em pós-cristã. Era pré, o evangelho não tinha chegado. Deixa eu botar aqui, pré, o evangelho não tinha chegado. Aí o evangelho chega, agora a Europa é pós. Passou, cristianismo, esquece, tá? Então se tornou pós-cristã, tá? Por falta de fazerem aquilo que deveria, se transformou em pós-cristã, tornando-se um dos lugares mais carentes do evangelho de Cristo no mundo. É um lugar que as pessoas querem ir para viver porque acham que tem uma vida melhor financeiramente, mas tem falta do evangelho, tem falta de Deus. Por quê? Porque abandonou-se a evangelização, abandonou-se o cultivo, a comunhão em muitos lugares. Nós estudamos, inclusive, aqui, né, nesse trimestre, aprendemos que lugares que eram templos viraram até lugar de adoração de outros deuses.
boates e por aí vai. Que coisa triste, né? Os crentes se acomodaram, deixaram de buscar o avivamento espiritual conforme diz a palavra de Deus, segundo a Crônicas 7,14, que é um texto base desse trimestre. Há países no velho continente que nem 5% das pessoas frequentam qualquer igreja. Qualquer igreja. Seja evangélica, católica, luterana, não tem conversa, não vão. Nem 5%. Qual a lição principal aqui? Um lugar onde a manifestação do poder de Deus se fez presente pode se tornar um lugar de densas trevas. Alguém pode dizer, isso nunca vai acontecer. Pode acontecer. É só deixar de lado. Se os cristãos abrirem mão de um revestimento espiritual para viver uma vida com Deus e assim ser levado para a proclamação do evangelho. E por fim, tópico 3, subtópico 3, clamor pelo avivamento espiritual. As missões transculturais são as atividades missionárias que cumprem a última etapa da missão da igreja. Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Então, ela é a última etapa, tá? Elas concretizam o ide imperativo de Jesus. É imperativo, é uma ordem imperativa, não negocia. Que ordenou, porque você não recebeu salvação, as pessoas também precisam de salvação. Elas concretizam o ide imperativo de Jesus que ordenou seus discípulos a irem por todo o mundo e pregarem o evangelho a toda criatura. Esse objetivo missionário só pode ser alcançado se houver um avivamento espiritual em todas as igrejas, tá? A começar pelos pastores. Por quê? Porque liderança. Quando Jesus mandou as cartas para as igrejas da Ásia, ele não mandou a carta para o diácono, para o membro. Ele mandou ao anjo da igreja, aquele que está na frente, a autoridade espiritual que Deus colocou. Então, o avivamento, para começar, deve começar pelos líderes. É claro que há muitas histórias de avivamentos que não começaram por líderes, mas há uma necessidade, se nós estamos falando de avivamento na igreja local, tá? Então, a começar pelos pastores, líderes ou dirigentes. Que Deus reavive sua obra em todo o mundo. Oremos como Abacuque. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. Na ira lembra-te da misericórdia. Que Deus ia trazer punição, e aí Abacuque pede que Deus tenha misericórdia, mas que em determinado momento haveria um avivamento. Lição principal: para que haja sede de evangelização é preciso haver arrependimento de nossos caminhos. Só assim o Espírito Santo pode produzir um avivamento. Não há avivamento se não houver reconhecimento que nós estamos andando no caminho errado. A igreja está cumprindo da forma que Jesus quer, aquilo que Jesus ordenou, a missão dela. É só olhar. Você vai olhar a letargia da igreja. Não são todas, mas há uma letargia tomando conta. E aí? Ah, pastor, mas tem fluxo, é só vir no culto local, o senhor vai ver pessoas... Irmãos, em muitos lugares está acontecendo uma coisa que eu chamo de efeito rodoviário. O que é isso, pastor? Entra gente, sai gente, entra gente, sai gente, mas a igreja não está crescendo. E em alguns lugares é até adesão, não conversão. Pessoas aceitam, só estão aderindo, mas não é conversão, não tem mudança de vida. Em outros lugares é o efeito rodoviário. Entra gente, sai gente, entra gente, sai gente. Se a igreja estivesse crescendo, deixa eu falar uma coisa aqui. Não precisa nem ter tanto entendimento para poder chegar a essa conclusão que eu vou falar aqui. Tem uma igreja local. Aí, não, tá sempre os cultos, aí tem gente, tá bom, tá. Tá crescendo? Tá. Então por que continua com o mesmo número de cultos se a igreja tá crescendo? Era para ter mais cultos. Pelo menos no domingo. 2 cultos, 3 cultos, um de manhã, 2, um no início da noite e à noite. Tem isso? Pastor, tem a escola dominical. Tá, mas eu não tô falando de escola dominical. Tem igrejas que tem a escola e junto tem um culto também. Mas não é disso que eu tô falando. Tô dizendo, se tá crescendo, precisaria ter mais culto, porque não vai comportar todo mundo. Ou então o templo aumentar. Nem uma coisa nem outra tá acontecendo. Nem o templo aumentou, nem os cultos aumentaram. Então não tem crescimento. Tem rotatividade de pessoas, mas não crescimento. Isso é fato. Não tem como contestar. É algo exato. Não tem como contestar. Se tem crescimento de pessoas, ou aumenta os cultos, ou aumenta o número de cultos, ou tem que aumentar o templo. Não tem como ter outra maneira. Então, se não tem aumento de templo e se não tem aumento de cultos, uma coisa ou outra, então, na verdade, tem rotatividade de pessoas. Entra gente, sai gente, entra gente, sai gente, mas não crescimento da igreja local.
Sinopse do tópico 3. O avivamento é crucial para levar o evangelho até os confins da terra. Conclusão da lição de hoje. Os cristãos avivados demonstram compromisso com Deus, com Cristo, com a missão da igreja. Eles têm amor pela obra de Deus e cooperam com a evangelização local, regional e transcultural. Local, localidade, regional nas áreas circunvizinhas e transcultural em áreas mais longe. Podemos ter missão transcultural dentro do próprio Brasil. Só pode sair, às vezes, de uma localidade, de uma região que está, ir para uma outra região e ser uma missão transcultural, tá bom? Não precisa ser em fora do Brasil, não. Mas, às vezes, não está fazendo nem local. Em várias igrejas cristãs, mesmo no século da falta de fé, há demonstrações de avivamento espiritual. Presta atenção nisso aqui, ó. Em várias igrejas cristãs, mesmo no século da falta de fé, que está faltando fé, há demonstração de avivamento espiritual, como foi mostrado aí. A CPAD News está notificando lá no site sobre esse avivamento lá na Universidade dos Estados Unidos. Com a manifestação dos dons do Espírito Santo e o fervor na busca pelas almas perdidas. Porque aonde há avivamento tem que ter conversão de almas. Se não tem conversão de almas, não é avivamento. Essa é a missão maior da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Você tem buscado mais do Espírito Santo para exercer a grande comissão? O ID de Jesus? Senhor, me enche, me usa. Tem investido tempo? Tempo, tem que ter tempo. Tempo é uma coisa preciosa que você precisa investir. Tempo. E tem gente que não quer tempo. Aí, há uma aula. Essa aula aí, 1h30, vai dar um pouquinho mais. Ah, pastor, não há problema. Aqui as pessoas não questionam sobre isso, até porque eles sabem que aqui é EBD comentado online. Isso aqui não é uma pré-lição, não é uma pré-aula, é uma aula completa. Não é para impedir você de ir para a escola dominical, mas é para você ter tudo aquilo que você precisa, né? Claro que eu não estou esgotando o assunto, mas que você entenda a lição. E aí alguém fala assim, ah, mas aí 1h e poucos. Não é, eles não reclamam aqui. É muito difícil haver reclamação disso. Mas se alguém ainda reclamar, tá perdendo. Uma aula que ele pode ter, estudar. Ah, mas não dá para resumir. Ué, é você que vai fazer o resumo na sua cabeça aí, nos seus estudos. Você tá tendo aqui uma aula completa, em nome de Jesus. As pessoas não querem investir tempo, esforço no cumprimento da principal missão deixada por Cristo à igreja. Então, tem investido tempo e esforço no cumprimento da principal missão deixada por Cristo à igreja, que é a evangelização? Para isso, a gente tem que se preparar. Você quer falar do amor de Deus? Não adianta só chegar com um folheto, ó, Jesus te ama. Ele quer te levar para o céu e ele não quer que você vá para o inferno. Aí a pessoa abre a boca e diz assim, por que eu vou para o inferno? Ah, porque quem não aceitar Jesus vai para o inferno. Isso não basta. Você falar isso nos dias de hoje, isso não basta. Isso não vai convencer, você não tem que convencer com as suas palavras, mas você tem que ter uma argumentação bíblica para mostrar por que uma pessoa sem Cristo está condenada, vai ser condenada, vai ser condenada. Se você não tiver uma argumentação bíblica sólida, a pessoa vai discordar de você e você vai sair envergonhado. Por quê? Porque não se preparou. Então tem que se preparar, tem que estudar, tem que se preparar para falar da razão da sua fé, como Pedro nos ensina. Vamos espiar o que iremos estudar na próxima lição? Lição de número 12... é a penúltima lição em 19 de março de 2023. Vivendo no Espírito. Essa lição vai tratar lá de Gálatas capítulo 5. Né? Começa, acho que se não me falha a memória, no versículo 19. E vai percorrer as obras da carne e o fruto do Espírito. E não se esqueça, vídeos recomendados. Entende tu que lês, para você entender o texto da lição bíblica, o avivamento e a missão da igreja. Teologia e a vida cristã, panorama do estudo da doutrina da igreja, parte 1 e parte 2. O que é a igreja, qual a missão da igreja, como deve viver a igreja, vai te dar um bom entendimento sobre esse assunto. Vídeo 1 e vídeo 2. Tá? Recomendação de livros, link na descrição, Aviva a Tua Obra, O Avivamento no País de Gales, A História do Avivamento Azusa, Por que tarda o pleno avivamento? Pergunta. E O Deus que Destrói Sonho. Não é a nossa vontade, é a vontade de Deus. Se alguém quer a sua vontade, realmente vai ser pouco produtivo, porque Deus não coopera com a nossa vontade, ele coopera com a vontade dele. E a glória é para ele. Nós vamos orar nesse momento. Quero pedir a você que divulgue o canal. Não deixe de divulgar o canal. Tantas pessoas precisam. Não está sendo bom para você? Comente o que você achou da lição de hoje. De que lugar do Brasil você está assistindo, fora do Brasil, tá bom? Se foi proveitoso essa questão de deixar nos finais dos tópicos a lição principal daquele assunto, que é um resumo bem concentrado, que te dá uma boa base do que está sendo tratado, diga aí para que eu possa continuar com esse projeto e continuar nas próximas lições.
fica por sua conta no próximo trimestre. Se você falar aí, nós estamos na lição 11, ainda tem a lição 12 e a lição 13, e eu vou tentar repetir isso nessas lições, ou uma hora ou outra numa dessas lições, e aí para no próximo trimestre abraçar o projeto de fato e tentar sempre colocar ali a lição principal de cada subtópico. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por mais essa oportunidade dessa aula, Senhor. Eu te louvo, Senhor querido, Senhor amado, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Senhor, que nós possamos cumprir a missão de levar o evangelho aos perdidos, de levar uma palavra para resgatar os que estão fora da tua presença, se desviaram, se distanciaram, e também, Senhor, ser usados para a edificação dos crentes. Traz sobre nós um avivamento, Senhor, sobre as lideranças, os pastores, os líderes, os dirigentes de congregação, de filiais. Senhor, tenha misericórdia de nós. Senhor, se alguém estava pensando em desistir, não deixa de desistir não, Senhor. Que possamos ir em frente para a glória do teu nome. Nos ajuda, Senhor. Nos dá compreensão daquilo que de fato está sobre os nossos ombros de responsabilidade. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Bom, que o Senhor Jesus possa continuar abençoando a sua vida, a sua família. E eu estou deixando os links na próxima tela dos vídeos que eu estou recomendando. E até a próxima EBD Online edição adultos, se assim o Senhor nos permitir.